Fala, meu amigo e minha amiga, obrigado por estar acompanhando a gente no último editorial do dia. Espero que seu feriado tenha sido um feriado abençoado, cheio de coisas boas na sua vida e de toda a sua família. Bora falar de notícia internacional, mas que interfere muito no Brasil, viu? Imagina quando Donald Trump entrar na presidência, como é que vai ficar a vida do Lula aqui no Brasil? Vai ficar mais complicada ainda. O Milei já entrou, já começou a dar dor de cabeça. Por quê? Porque tá fazendo a coisa certa. E quando começa a fazer a coisa certa, comparações são inevitáveis. Agora, a gente vai falar do Donald Trump. Você deve estar acompanhando, né? É o que mais se falou nas últimas 2 horas agora, do Donald Trump. Pois é, o Donald Trump acaba de ser condenado pelo júri popular no caso de suborno de uma atriz pornô nos Estados Unidos. Então vamos entender isso aqui. Na verdade, existem, ao todo, 34 acusações criminais contra o Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e futuro presidente também, ao que tudo indica, né? Teve um caso em que ele foi acusado de pagar uma grana preta aí para uma atriz pornô, $150 mil, se eu não me engano, porque ele teve relações sexuais com ela. É a acusação. E para ela não vir a público no período eleitoral e falar o que tinha acontecido, o que iria manchar a imagem do Donald Trump, né, que posa de conservador perante a opinião pública, ele acabou pagando para ela, segundo a acusação, para ela ficar em silêncio. E aí, a justiça norte-americana entendeu que isso é uma espécie de burlar, né, de enganar o eleitor norte-americano, e por causa disso entrou com uma ação criminal contra o Donald Trump. Todos o júri popular, né, todos do júri votaram contra o Donald Trump. Há quem diga que a defesa do Donald Trump foi muito mal feita e que também foram escolhidos a dedo para condenar o Donald Trump nesse caso. E aí a maioria das pessoas tem a preocupação se o Donald Trump vai ficar inelegível ou se ele pode ser preso. Tá. Somente no dia 11 de julho é que o juiz vai proferir a sentença. O que se tem agora é a condenação. E é lógico, vai caber recurso ainda para a Suprema Corte, para outros setores, mas por enquanto foi uma decisão do Tribunal do Júri de Nova York. Tá? Então, não está encerrado, não vai atrapalhar o pleito eleitoral, não. Até porque ele pode pegar uma pena de até 5 anos, tá? Até 5 anos. Não quer dizer que vai ser essa a pena. E por ser uma situação de menor potencial ofensivo, pode ser que haja uma pena de menor dosagem e o Donald Trump acabe fazendo um acordo. Então não interfere, pelo menos a princípio, não interfere na questão eleitoral. Donald Trump não vai ter impacto eleitoral, ou seja, não vai se tornar inelegível, como aconteceu com o Bolsonaro aqui no Brasil, mas tem um problema grande, tá? A narrativa. Porque o Donald Trump, depois dessa situação, se tornou o primeiro candidato norte-americano, ex-presidente e candidato à presidência, a ter uma condenação criminal contra ele. O Donald Trump chegou a se manifestar, né, e disse que isso foi uma desgraça, né? Isso foi uma desgraça, diz Trump, após ser condenado de forma unânime por 34 acusações criminais, né? Então, como disse a matéria aqui, essa da Globo News, apesar dos jurados terem decidido assim, de forma unânime, decidido que ele é culpado, a sentença só sai no dia 11 de julho, e essa sentença pode chegar à prisão, mas o mais provável é que ela não vá nessa condução, até porque tem uma repercussão política também. Determinar a prisão do Donald Trump por essa situação seria meio que insuflar os eleitores do Trump uma briga política aí ainda maior do que a que está acontecendo lá nos Estados Unidos, tá certo? Vamos lá, olha só, partindo agora para o Brasil, vamos sair dos Estados Unidos vindo para o Brasil agora. O que está acontecendo é que os jornais já começaram a bater o martelo ali, mais incisivos, de que realmente o governo Lula foi um erro gigantesco por parte da mídia em ter apoiado o Lula. A ideia deles era tirar Bolsonaro. Conseguiram tirar Bolsonaro. Só não imaginavam, mas não nessa proporção, que a coisa pioraria. Não imaginavam que ia ser tão rápido.
E aí, agora, os próprios jornais já estão começando a bater, né? O Paulo Martins, ele fez a publicação de um recorte jornal do Globo que diz o seguinte: percepção de que o Brasil está na direção errada atinge o maior patamar no governo Lula 3, indica Ipsos. Mais da metade dos brasileiros tem a compreensão e a insegurança volta a ser a principal preocupação da população, em meio à onda de crimes, inclusive no Rio Grande do Sul, né? E o Paulo Martins escreveu: a realidade sempre se impõe. Às vezes demora mais, às vezes menos, mas sempre se impõe. E aí eu sempre digo para vocês que o tempo é senhor da razão, né? Sabe, a mídia não ia conseguir continuar passando pano pelos atropelos que estão acontecendo por muito tempo. E essa situação chama muita atenção. Por quê? O dado que nós temos agora é que antes da eleição, que vai ser o alicerce para 2026, o Lula já demonstrou aqui sinais de estar definhando, sinais de queda. E isso aí vai interferir muito nas eleições municipais. Ou seja, o que a gente consegue perceber aqui é que não vai acontecer uma guinada da esquerda construindo uma base eleitoral forte para 2026, com deputados, com senadores, com vereadores, prefeitos. Não vai acontecer para ser uma base forte para os senadores, para presidente, nem nada disso. Então ele não vai ter essa base. Ele não vai conseguir, porque ele já chegou antes das eleições fraco. A mídia está batendo nele, os aliados já estão abandonando e todo mundo já viu que o governo Lula começou a afundar. E isso aí vai ter muito reflexo ainda. Outro reflexo é que Lula continua sendo rechaçado e muito pelos evangélicos. Pois é, com shows e discursos, Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis em São Paulo. E aí há uma característica muito grande: esses fiéis, em sua grande maioria, né, os católicos, evangélicos, eles têm a tendência de apoiar a direita e não a esquerda. E o Lula diz que quer sinalizar com esse público, tentando só pagar emenda e comprar pastor, mas não é assim que funciona. Lá no evento, e é inevitável que se torne, de certa forma, um evento um tanto quanto político, porque assim, a Marcha para Jesus é um evento quase que eminentemente de direita, voltado à direita, enquanto que no mesmo dia teve a Marcha da Maconha, que é um evento quase que totalmente voltado à esquerda, enquanto na Marcha da Maconha tinha, tá circulando nas redes sociais, não posso confirmar a veracidade, mas tá circulando nas redes sociais gritos de guerra lá em favor do Lula na Marcha da Maconha. Do outro lado aqui, acabou que o Tarcísio de Freitas compareceu, vários políticos compareceram, muitas pessoas fazendo ali gritos de guerra em prol de Bolsonaro, do lado da Marcha para Jesus. O Marcos Pereira, que é um dos cotados, né, para ser o próximo presidente da Câmara, assumindo o lugar do Arthur Lira, ele chegou a falar um pouco de política, né? Ele falou o seguinte: Marcos Pereira disse que o futuro da nação passa por Tarcísio e Caiado. O presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira, disse durante o discurso na Marcha para Jesus, realizada na quinta-feira na capital paulista, que o futuro da nação passará pelas mãos dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de Goiás, Ronaldo Caiado, que é do União Brasil. Ambos são cotados como possíveis candidatos do campo da direita à presidência da República em 2026, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ausente na marcha, o petista enviou uma carta exaltando o evento evangélico. Pois é, a grande questão é que o Lula não quis comparecer. Mesmo convidado, conforme mostra o Conexão Política, Lula repetiu a ausência da outra vez, não vai estar presente e não foi na Marcha para Jesus, o que foi tomado mais uma vez como desrespeito por parte dos evangélicos, que o Lula diz que quer se aproximar deles. Só que a grande verdade é que Lula sabe que era inevitável a chance dele ser vaiado ali no evento. Não deveria, é um evento evangélico, né? É um evento para Jesus, um evento católico. Não deveria. Mas a gente sabe o quanto a polarização política tomou conta até aqui das questões religiosas. Então o Lula teve medo, temeu chegar lá e ser
vaiado, né? Até porque tava lá o Tarcísio de Freitas, tava nomes representativos da direita. Em compensação, ele mandou o AGU, né? Que é o Jorge Messias, que é evangélico, mandou alguns representantes ali, mas da mesma forma como foi da última vez, Lula não compareceu, não esteve lá no evento. E aí, é lógico, a Bia Kicis, né, usou um pouquinho do seu veneno, aproveitou que o Lula não foi no evento evangélico e ironizou um vídeo que o Lula postou nas suas redes sociais. O Lula postou um vídeo nas suas redes sociais dele jogando pedaços de pão para os peixinhos. Aqui eu vou colocar a cena aqui para vocês. Acontece que parecia que os peixinhos não queriam comer os pedaços de pão que o Lula estava jogando, né? E aí a Bia Kicis ainda ironizou, né? Os peixinhos fugindo do pão que o diabo amassou, né? Porque os peixinhos não quiseram comer os pães, né? O Lula jogou ali os pãezinhos para fazer uma média, postou nas suas redes sociais e veio a deputada federal Bia Kicis e ironizou aqui a situação do atual presidente da República, falando que é o pão que o diabo amassou. Então, tem um pouco de ironia aqui na publicação da Bia Kicis, né? Tem a ironia dela aqui, mas, enfim, hoje tudo sabe, tá politizado. É uma nova tendência da política como um todo, não é só no Brasil. Estados Unidos está assim, o México está assim, a maioria dos países, principalmente aqui na América do Sul, está seguindo essa linha de raciocínio. Então, enfim, a gente sabe que vai ter muita polarização até chegar 2026, certo? Outro ponto de polarização são as decisões do Congresso Nacional. E aí uma das decisões que mais está chamando a atenção agora é a questão da saidinha. Pois é, o Lula não vai querer sujar suas mãos com a questão da saidinha, mas vai trabalhar, já tinha montado até uma força-tarefa para saidinhas caírem de novo, desrespeitando, assim, o Congresso Nacional. E aí, ele não vai querer colocar a sua mão, a digital que vai estar lá, e assim, é até vergonhoso, mas é a da OAB, tá? A OAB vai acionar o STF contra fim das saidinhas de preso, né? Então, a matéria aqui é da Veja. O Lula preferiu não deixar o advogado-geral da União para não falar que é o governo que está querendo derrubar as saidinhas, até porque qualquer responsabilidade, qualquer vida ceifada em virtude das saidinhas vai entrar na conta do governo. Então, o que o governo fez? Jogou para a mão da OAB. A OAB vai entrar com ação e vai ser judicializado, sim, vai estar na mão do judiciário, que vai, é óbvio, a gente já sabe, derrubar as saidinhas, causando aí mais um conflito com o Congresso Nacional. Matéria do Correio Brasiliense, fim das saidinhas é retrocesso no sistema penitenciário, diz o presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, né? Então, o Renato Stasiola Vieira, doutor Renato Stasiola Vieira, que é um doutor em Direito Processual Penal, ele argumenta que é direito do preso a ressocialização e ele fala que é um retrocesso, né, no âmbito do direito penal. Eu, Data Vênia, ouso discordar aqui do doutor aqui. Eu não acho que é um retrocesso. Retrocesso é ver bandido que foge de saidinha matando pessoas na rua, tá? Então eu acho que muita coisa do direito processual, inclusive maioridade penal, muitos pontos precisam ser revistos e repensados porque a sociedade não aguenta mais. Mas é só a minha opinião, tá? E aí, por fim, a gente já viu que o André Mendonça já negou hoje, né, a aplicação do veto, da derrubada do veto do Congresso Nacional e deu a saidinha para um preso que já estava preso em Minas Gerais. Mas em São Paulo também o judiciário já deu. Às vezes, né, o Tribunal de Justiça de São Paulo ignora o Congresso e decide manter as saidinhas de preso previstas para junho no estado. Apesar do Congresso acabar com a saidinha de detentos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assegura, através de comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira, a manutenção da próxima concessão de saída temporária, agendada para 11 de junho. Então, vai ter a manutenção das saidinhas, isso através do Judiciário, e o Judiciário vai derrubar. A gente sabe muito bem que hoje, na linha de raciocínio que a gente acompanha, o Judiciário
prefere hoje a política do desencarceramento, de quanto menos presos. Essa é a situação. Eu não sei que esteja vestindo aí uma camisa verde e amarelo e seja apoiador do Bolsonaro, né? Aí a história é outra. Mas assim, infelizmente a gente tem essa queixa, há uma insegurança, sabe, generalizada do cidadão hoje, pagador de impostos, que anda certinho, que cumpre os seus deveres, infelizmente vive com medo aí de encontrar um criminoso na rua que, sabe, já acha, já tem a sensação, isso aí não sou eu que estou falando, são pesquisas que mostram, né, que já foram realizadas, que a sensação de impunidade hoje atinge a maior parte da população. A maior parte da população hoje acha que o preso tem benefício demais. E, realmente, eu concordo com essa sensação, porque eu também sou brasileiro e eu posso opinar. Na minha opinião, o preso já tem benefício demais. O judiciário é benevolente demais com quem comete crimes violentos e, às vezes, até duro demais com quem questiona ou critica o sistema. É o que eu tenho de percepção hoje do nosso Brasil, né? Infelizmente, não queria ter essa visão, mas infelizmente eu tenho, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado até o final do nosso editorial. A gente volta amanhã de manhã com mais um editorial para vocês. Um grande abraço e até amanhã.